6x1 escancara a luta de classes. Mostra como os interesses da burguesia e do proletariado são diametralmente opostos. Abolir a luta de classes, vamos implantar o comunismo. O comunismo deu muito certo, né? A gente vê Cuba, a gente vê a Coreia do Norte, e não vem dizer que a China é um governo comunista, porque é o governo comunista mais capitalista que existe. Se eles fossem comunistas de verdade, só faziam comércio com Cuba, com Coreia do Norte, não fariam comércio com o Brasil, não fariam comércio com outros países. Isso é uma palhaçada que ele tá falando. Toca aí. Fim da escala 6x1. Caso você não saiba, escala 6x1 é um regime que você trabalha 6 dias por semana e descansa 1 dia por semana. Escala 6x1, né? Vamos lá. A gente tem o quê? Posto de gasolina, a gente tem mercado, a gente tem vários lugares que necessitam de uma escala para o trabalhador para conseguir ter o trabalho lá correndo normalmente. Agora, implantar uma escala 4x3, o que vai ser feito? Pequenos comércios como a padaria, como um açougue pequeno, locais que precisam desse regime para funcionar e ter pouco de lucro, vão acabar fechando. Ao invés deles conseguirem ter mais empregos, que é o que eles dizem que eles querem, né, que a realidade, o que eles querem é colocar a população contra as pessoas de direita, contra a direita. Mas, enfim, eles vão conseguir fechar muitos comércios e isso vai diminuir a renda, vai criar desemprego e vai atolar ainda mais o nosso país. Enfim, toca aí. O problema é que esse regime é permitido pela nossa CLT. Por que o texto propõe 4x3? Porque a gente vive na social-democracia, a gente vive num Estado de direito burguês, tá bom? Lógico que a direita vai tentar lutar contra isso. Então, é importante que quando a gente vai tentar lutar por algum direito, a gente vai pra pauta máxima. Tem que ir pra pauta máxima. Porque eles vão tentar negociar. E aí a gente tem margem. Isso aqui é tático, eles não fizeram isso de forma leviana. A gente vai lutar com unhas e dentes. Ele fala que a gente precisa ter margem, pelo amor de Deus. Esse cara é basicamente um burguês, que ele uma das classes sociais com quem ele luta contra, né? Porque o que acontece? Ele trata como burguês aqueles caras que têm o mínimo de poder econômico. O dono de padaria, dono de açougue, como eu comentei, e ele tá falando para ter margem para negociar. Ele mesmo tá admitindo que desse projeto de escala 4x3 é uma furada, que isso não existe. Mas isso pelo menos dá margem para negociação, entendem? E quem dera fosse 3x4, né? Se a tecnologia tivesse a favor da classe trabalhadora, isso não seria impossível. A tecnologia a favor da classe trabalhadora. Vamos lá, né? Eles alegam que isso vai gerar mais emprego e coisa e tal. E dizem que se a tecnologia tivesse mais a favor do trabalhador, isso daria certo. Mas, cara, a tecnologia, ela vai diminuindo os empregos. Vai criando um pouco de emprego novo, tá bom? Mas vai diminuindo muito os empregos. Então, a tecnologia não tem como estar a favor. É a linha de produção que vai sendo trocada por robôs, vários fatores que vão sendo substituídos por seres humanos, que isso aí é uma falta de noção completa que ele está falando. Nós vivemos num modo de produção chamado capitalismo. O modo de produção capitalista é baseado numa coisa que é irrevogável: exploração do trabalho. Ele fala sobre exploração do trabalho, mas vamos lá, a gente vive no capitalismo, né? Onde não é o sonho dele que a gente vive, né? A gente precisa ter um trabalho para gerar uma capital, para ter uma renda, para conseguir comprar as coisas. E assim a maioria da população faz. Trabalha para conseguir comprar as coisas. Agora, exploração, realmente exploração, é os impostos que são cobrados pelo governo. É a quantidade absurda que a gente tem que pagar. E depois eles falam em redistribuição e coisa e tal, mas isso tudo é muito maluco, assim, tipo, criar uma escala 4x3 vai melhorar isso? Essa é a solução deles? A exploração do trabalho no capitalismo é baseada na divisão de classes. Nós temos duas classes fundamentais, essencialmente burguesia e proletariado. Na classe que detém capital. Vamos lá, temos duas classes, a burguesia e o proletariado. Meu Deus do céu, dá até raiva de comentar esse tipo de coisa. A gente não tem duas classes padrão assim, a gente tem várias classes. A maior classe que existe é a classe média, quer dizer, a maior não, são os pobres realmente, mas a classe média, ela provê emprego também, ela faz muito pela questão das pessoas aqui. O mercadinho, a padaria, o açougue, os pequenos comércios, que são aqueles média classe. Os burgueses também, eles geram muitos empregos. O que é esse tipo de pessoa que é realmente que os burgueses saiam do país? Que o nosso país fique mais pobre? Isso não pode, né? Essa divisão de classes é a raiz da exploração do trabalho.
tá bom? E de tudo que o burguês compra para abrir o seu negócio, digamos assim, a mão de obra é uma mercadoria especial, porque é a mão de obra humana que possibilita o aumento da riqueza do burguês. Qual a fonte desse lucro? A diferença entre o que o trabalhador cria e quanto ele recebe. A diferença entre o que um trabalhador gera de lucro e o capital, enfim, o que ele está falando ali é basicamente o seguinte, que a mão de obra, basicamente comprar e tudo mais. O que realmente acontece é que o empregador, o patrão, ele paga o salário para ti, vamos dar um exemplo aqui, R$1.500 ele paga para ti, ele paga mais R$1.500 de imposto. Só de imposto. Isso significa o maior sócio das empresas que existe hoje em dia não é um burguês safado, não é alguém tirano, quer dizer, é alguém tirano na verdade, que é o governo que tira a maior parte do capital que a gente tem. Ou seja, o regime capitalista é baseado no lucro, logo é baseado na exploração do trabalho humano. E digo mais, é por isso que na prática não é o burguês que paga o seu salário. Você paga o seu salário, porque é através do seu trabalho que vem o seu salário e vem o lucro do burguês. Ele diz que você paga o seu salário, mas se você paga o seu salário, por que você é obrigado a contribuir com FGTS, com INSS, contribuir com vários impostos? Você é obrigado, você não tem escolha. Você gera sua riqueza? Realmente isso? Você, com o seu trabalho, paga tudo. É o seu trabalho que paga a próxima matéria-prima, que paga o incremento do capital, que paga a energia elétrica, que paga a manutenção das máquinas. Você paga o seu salário. Então não caiam nessa ideologia estúpida de que o burguês é filântropo e te emprega te fazendo um favor. Ele precisa te explorar para lucrar, porque ele não é a fonte da riqueza, você é. A gente tem esse regime em que ocorre essa troca, o trabalho pelo dinheiro. Não é que o burguês safado ele tá te explorando. É uma troca. Tu trabalha pelo dinheiro. É isso que acontece. Quanto mais você trabalha, mais você produz. Quanto menos você ganha em relação ao que você produz, mais lucro tem o seu patrão. Esse é o esquema do 6x1, gente. Isso é uma forma de extração extrema do valor da mão de obra. É fazer você trabalhar muito, ganhando o mínimo para sobreviver. Com o fim da escala 6x1, o que vai acontecer basicamente é que não vai existir mais aqueles empregos em que tu consegue ganhar mais trabalhando. Em resumo, tu vai receber o salário mínimo para sempre, não importa o que tu fizer. Tu vai ter aqueles tipos de emprego, por exemplo, um trabalho que é 6x1 e que tu ganha um salário compatível ou melhor até que um salário que tu receberia numa escala 4x3. O que eles estão sonhando é que eles vão diminuir a escala e também vão conseguir manter os salários, o que é impossível. Por isso que a ideia é reduzir isso sem perda salarial, tá? Porque, no fim da história, quem tá pagando é você mesmo, é o seu trabalho que te paga. Fim da escala 6x1 escancara a luta de classes. Mostra como os interesses da burguesia e do proletariado são diametralmente opostos. São interesses contrários. Por que contrários? Porque você, trabalhador, quer ganhar mais e trabalhar menos, e a burguesia quer literalmente o contrário. Quer que você trabalhe mais e ganhe menos. Interesses antagônicos de classes. É por isso que as classes são irreconciliáveis. É por isso que esses interesses nunca vão encontrar um equilíbrio. Ele fala sobre luta de classes, ele fala tanto nisso, com tanto orgulho, com tanto louvor à luta de classes. Mas, cara, o que acontece é uma troca justa entre o trabalhador e o patrão. Não tem essa luta de classes. Agora, o que ocorre mais é que o governo é um sócio de todas as empresas que existem aqui no Brasil que mais consome capital. Se não fosse o governo, a gente teria um salário melhor, a gente teria talvez uma jornada melhor. Esse papo de luta de classes, sério isso? A ideologia realmente está marcando ele. E obviamente, eles pesam pro lado do mais forte. Quem é o mais forte numa sociedade burguesa, gente? A burguesia ou o proletariado? Então, né? Então não é surpresa que a população tenha se unido em torno dessa pauta. E a burguesia é uma classe muito bem organizada e que tem muita consciência de si. Ele fala que a burguesia está muito bem organizada e já está preparando isso, né? Não vamos esquecer que a gente está ouvindo um burguês falar sobre isso. Esse cara, ele nunca teve a carteira assinada na vida.
esse cara ele era sustentado pela mãe dele enquanto ele fazia vídeo. Esse cara, vocês vão realmente acreditar que esse cara tem a real noção da situação que a gente vive? Eu já trabalhei em escala 6x1, eu trabalho em escala 6x1. São salários diferentes, são propostas diferentes. Eu poderia muito bem procurar um emprego com uma escala diferente, com uma escala 2x5 e coisa e tal, mas às vezes não é tão vantajoso para mim isso. Para mim não é vantajoso. E agora é uma opção minha. Só que agora excluir totalmente essa escala e fazer uma escala 4x3, isso é um absurdo. Isso realmente não vai funcionar aqui no Brasil. E essa foi mais uma opinião. Se você concorda ou não, deixa aí nos comentários, dê um like no canal, se inscreva e até a próxima, pessoal.